Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, às quintas-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidado o professor Heraldo Mesquita, que é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e também coordenador do 14º curso de História. O professor Heraldo é também presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim. Muito boa tarde, professor Heraldo, grato pela sua presença em nosso programa. É com muita alegria que eu estou aqui novamente com o Mônaco e para falar do Instituto Histórico e do curso de História de Niterói, o 14º curso. Então vamos às nossas perguntas. Isso. Nos últimos anos, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói vem promovendo com muito sucesso cursos de História, abordando vários temas. Gostaríamos de saber qual o tema que será abordado neste ano de 2011. Nós vamos abordar esse ano, pela segunda vez, bairros de Niterói. Será a segunda abordagem do Instituto Histórico, segundo curso, bairros de Niterói. E quem são os coordenadores desse curso? A professora Cristina Pontes e o professor Heraldo, que sou eu, professor Heraldo Mesquita. Aliás, são duas figuras que têm muito contribuído para a história, para o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói e têm feito um grande trabalho à frente da coordenação dos cursos. Todo ano, o curso homenageia uma personalidade. Qual o homenageado deste ano de 2011? Nós vamos homenagear o professor Marcos Vinícius Macedo Varela, nosso querido presidente, no seu último ano de mandato, nesse mandato, né? Realmente é uma justa homenagem que se presta ao professor Marcos Vinícius Macedo Varela pelo trabalho que ele realizou à frente do Instituto Histórico durante esse período que ele presidiu. E também é autor de várias obras, né? Todos nós sabemos, um belo trabalho sobre as igrejas de Niterói, também um belo livro sobre a Vila Pereira Carneiro, bairro, inclusive, onde nascemos, porque o Marcos Vinícius também é de lá. Parabéns, Marcos Vinícius. Homenagem realmente merecida. Fale-nos sobre o local da inscrição e também quero saber se qualquer pessoa pode se inscrever, valor da inscrição, e também quero saber se as vagas são limitadas. O Instituto abriu 180 vagas. Nós já temos 80 inscrições. Temos ainda 100 vagas. O curso começa no dia 30 de abril. Ele vai acontecer no Salão Nobre do Liceu Nilo Peçanha, na Avenida Amaral Peixoto. Ele vai acontecer aos sábados, de 9 às 11 horas. As inscrições são totalmente gratuitas, as apostilas, e as inscrições são feitas por e-mail e confirmadas no dia da primeira aula, no dia da primeira palestra. O e-mail heraldomesquita.souza@hotmail.com, heraldomesquita.souza@hotmail.com. Cristina Pontes 01@gmail.com. Cristina Pontes 01@gmail.com. E Carrilho Fernandes @hotmail.com. Carrilho Fernandes @hotmail.com. Nós receberemos pessoas de todas as faixas de idade, com todo tipo de formação e todo nível de instrução.
Quer dizer, a importância do curso é essa passagem pelas classes sociais, pelos bairros, pelos movimentos de cultura popular, pelas organizações sindicais, pelos bairros, que eu acho que isso que enriquece, porque a história não pode ser apenas de um grupo que pesquisa mais, ela deve chegar a toda a comunidade. Perfeito. Então, qualquer pessoa pode se inscrever e a inscrição é gratuita. Então, é uma bela informação que o professor Heraldo oferece aos telespectadores. Agora, quando será o início do curso e o tempo de duração, Heraldo? O curso vai de 30 de abril, que é a primeira palestra, a 28 de julho. São 3 meses, né, de curso. De 30 de abril a 28 de julho, com encerramento, com os diplomas, na Câmara Municipal de Niterói, como tem sido feito nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos. Então será feita a entrega dos diplomas em solenidade que será realizado na Câmara Municipal de Niterói. Agora eu também gostaria de saber, Heraldo, sobre um pouco dos cursos anteriores, os temas, as personalidades homenageadas e também alguns dos palestrantes. No ano passado, 2010, o Instituto Histórico homenageou o querido Péricles Sodré. É uma pessoa muito especial para o Instituto, uma pessoa que está sempre nos ajudando. E as palestras sempre versaram sobre o patrimônio de Niterói. A professora Sulamita fez a história, o Ricard fez a história do patrimônio religioso, o professor Hernan Venegas falou sobre turismo e patrimonialização, o vereador Felipe Peixoto falou sobre a legislação municipal do patrimônio, o doutor Júlio Vasco falou sobre o jornalismo de Niterói e o patrimônio, e o doutor Gilberto Cunha falou sobre o patrimônio histórico. Professor Salvador falou dos marcos do patrimônio de Niterói. E em 2009, nós tivemos o curso Os Tempos de Dom João, Niterói nos Tempos de Dom João VI, Niterói século XIX, Os Caminhos de Darwin e Dom João, que foi o tema do curso. E nós tivemos palestras, 190 anos de criação da Vila Real, do professor Salvador, evolução administrativa e política do espaço, da professora Sulamita. A doutora Ismênia, da UF, brindou-nos com uma brilhante palestra sobre a construção da memória oficial de Niterói. O professor Ulianov Pedrosa falou da passagem de Darwin em Niterói. O Rubens Carrilho falou sobre a Câmara Municipal no século XIX. O professor Nilson Liguori falou sobre a geografia do período joanino. O doutor Péricles Sodré falou sobre a missão artística francesa. E o professor Francisco Tomasco falou sobre Dom João VI, 200 anos. Frei Veloso e a Flora Fluminense foi o tema do professor Marcos Vinícius Macedo Varela. Este foi no ano de 2009. Isso, agora o atual, né? Agora eu gostaria que nos falássemos sobre os palestrantes e seus respectivos temas deste ano de 2011. No ano de 2011, nós vamos ter a abertura com a professora doutora Satie Mizubuchi, que vai falar do perfil da cidade de Niterói, que ela vai dar uma visão de todos os bairros para exatamente apresentar o curso. Depois nós teremos o doutor Francisco Tomasco de Albuquerque, professor, que vai falar sobre o bairro de São Domingos. A professora Cristina da Fonte Pontes vai falar sobre o bairro de São Lourenço. O centro de Niterói será desenvolvido pelo Procópio Ferreira Neto e o artista Biafra, que vão fazer uma abordagem artística do centro de Niterói.
O bairro do Fonseca será trabalhado pelo professor Nilson Liguori Santana, profundo pesquisador daquele bairro. O professor Salvador Mate Silva vai falar sobre Santa Rosa. O doutor Júlio César Ricard vai falar sobre Graguatá e Boa Viagem, que ele está muito empolgado na recuperação daquela ilha da Boa Viagem, que está pedindo auxílio de toda a comunidade. E o doutor Júlio é um abnegado defensor da recuperação daquele patrimônio. A professora Sulamita de Castro Azevedo vai falar sobre os bairros de São Francisco e Cachoeira. O Felipe Peixoto, que é administrador, hoje ele é deputado estadual, vai falar sobre o bairro Itaipu e sua região. Ele já teve um trabalho de administração regional lá naquela região. O jornalista e advogado Gilberto da Cunha Lopes vai tratar do bairro do Engenho do Mato. O professor Marcos Vinícius Varela vai falar sobre Ponta da Areia. E, encerrando o curso, a professora Sônia Saturnino Braga vai falar sobre Caraí. Ela foi homenageada pela Assembleia como no Dia da Mulher, e é uma pessoa também muito especial para o Instituto Histórico. É realmente uma belíssima programação. Os temas a ser abordados são de alto nível, são as histórias dos bairros de Niterói, grandes palestrantes, porque eu vejo aqui personalidades importantíssimas no meio intelectual, meio histórico da cidade, como Francisco Tomásco de Albuquerque, como o professor Nilson Liguori Santana, Salvador Mate Silva, Júlio Ricard, Sulamita Castro Azevedo, Gilberto da Cunha Lopes, Marcos Vinícius Macedo Varela, que é o presidente do Instituto, Sônia Maria Saturnino Braga, enfim, Satier Mizubuti, Felipe Peixoto, Procópio Ferreira Neto, que é neto daquele grande ator do teatro, Procópio Ferreira. Então eu vejo aqui nessa programação figuras importantíssimas ligadas ao movimento da história de nossa cidade. Parabéns ao Instituto Histórico por promover um curso de alto nível, focalizando a história de seus bairros. Eu gostaria também de saber se esses palestrantes são todos eles membros do Instituto Histórico ou se também há convidados. Nós temos convidados. O Procópio, o Biafra são convidados da comunidade. Mas essa abordagem artística do centro é um viés novo e eu acho muito interessante para a gente colocar. Certo. Então, fora todos os outros são membros do Instituto Histórico. O Procópio e o Biafra, isso, né? Isso. Sim, todos os demais são membros do Histórico. São membros efetivos. Efetivos do Instituto. Também o senhor você preside o Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim. Eu tenho notícias dessa instituição por meio de outras figuras, né? E eu gostaria de saber, Heraldo, como é que está o Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim, onde você ocupa a presidência? Olha, Bom Jardim está passando por aquele momento de recuperação depois da chuva de janeiro, e o Instituto planeja para esse ano uma série de atividades. Nós temos no mês de maio já uma análise geológica do incidente em Friburgo, na região serrana toda, eu que vou fazer essa palestra. Nós temos a comemoração dos 3 anos do Instituto, que eu já estou convidando o Mônaco aqui para estar lá em Bom Jardim, vai ser uma grande alegria para a gente. Nós teremos a medalha do Instituto Histórico para todos os 50 sócios do Instituto, é a primeira vez que a gente faz uma atividade assim, lá em Bom Jardim.
E nós temos a palestra do Dr. Peri Carrielo, a palestra do Hertal Rocha, do Jornal Fluminense, os bonjardinenses ilustres que não me deixam lá. Bom Jardim está levantando a cabeça, reconstruindo as pontes. Hoje tive notícia do início de construção da ponte da RJ, do início da ponte de São Miguel, e eu acho que a cidade vai sair para melhor. Deus, às vezes, faz algumas coisas que a gente não entende na hora, mas depois a gente vê que foi para o bem. Nós não tivemos nenhuma perda de vida, nós tivemos muitas perdas materiais. Mas isso, o trabalho, a vontade, a obstinação daqueles descendentes todos de imigrantes lá, eles já têm na genética essa vontade de superar as dificuldades. A solenidade será, eu queria que repetisse, será em que mês? No mês de outubro. Outubro, né? No mês de outubro. Não tem data marcada. Não, ainda não. Será em outubro. Não, mas... Então estaremos lá. Bom, eu queria também saber se, voltando ao Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, poderia nos falar sobre outras programações do Instituto de Niterói para este ano de 2011? Olha, nós temos assim palestras no mês de abril com o professor Nilson Liguori, Geografia do Rio de Janeiro, a professora Francis Dario Oliveira Lima. Eu vou falar sobre a região serrana e a catástrofe geológica que ocorreu lá no mês de junho. E no mês de julho nós teremos uma Assembleia Geral para ingresso dos novos sócios no Instituto Histórico. Em agosto nós vamos comemorar o aniversário do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, com a distribuição de uma medalha do Instituto também para os sócios. É a medalha do Instituto Histórico. Em setembro, nós teremos a palestra do historiador Fabiano sobre o bairro do Barreto, que foi aquele encontro maravilhoso que aconteceu, e ele estuda esse bairro e ele se colocou à disposição e nós conseguimos uma agenda para ele. Em outubro vai ser o ponto alto do Instituto, a homenagem a Luiz Antônio Pimentel, o papel dele na história de Niterói, com uma série de historiadores que vão tecer considerações sobre essa lenda viva que é o Pimentel. Em novembro, os destaques do ano. Em dezembro, o processo eleitoral com a posse da nova diretoria. Então, nós estamos com um calendário cheio. Para os 2 próximos meses, abril e maio, nós temos a palestra do Nilson Liguori sobre a geografia do Rio de Janeiro, e da França Darigo sobre Oliveira Martins, não é isso? Está ótimo, então. Foi muito bom. Obrigado. E então nós temos aí, mês a mês, eventos importantes, e uma delas é a homenagem ao nosso queridíssimo Luiz Antônio Pimentel, que é membro fundador do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Aliás, o Instituto Histórico e Geográfico de Niterói teve figuras importantes na sua fundação. Uma delas foi a Thalita de Oliveira Casadei, que foi a primeira presidente, a Thalita de Oliveira Casadei. E tem muitas obras importantes, assim como Pimentel. Estamos pensando na reedição do Eles Nasceram em Niterói, como também os topônimos tupis de Niterói. Então, acho a programação maravilhosa, estarei, se possível, presente a todas, e vamos seguir aqui procurando saber do Heraldo se a eleição deste ano de 2011 no Instituto Histórico será realizado no mês de... novembro para novembro para dezembro. Tá. E a posse em dezembro. Certo. Tá? Ainda quando você falou da professora Thalita, essas 3 mulheres maravilhosas, Cibele de Ipanema, Thalita Casadei e Sulamita de Castro, que apresentaram numa reunião em 12 de novembro a sugestão do curso de História de Niterói.
Quer dizer, 3 mulheres maravilhosas, sensíveis, que viram que era importante, e o trator do Salvador do Mato Silva botou para funcionar. Então, nós já estamos no 14º curso. Graças a Deus, com adesão, nós esperamos esse ano 180 alunos. Eu acho que isso é uma alegria para a gente. Realmente você colocou aí 3 mulheres que muito trabalharam para o Instituto Histórico. É o caso da Thalita Casadei, da Sibéria de Ipanema, que tem belos trabalhos, junto com seu saudoso esposo, o Marcelo de Ipanema, que também era membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, e fizeram um livro que teve uma repercussão notável aqui, chamado Imprensa Fluminense, além dos catálogos de periódicos de Niterói. Essas 2 obras foram trabalhos do casal Marcelo e Sibéria de Ipanema. Marcelo, eu tive uma grande honra de conhecê-lo, né? Uma figura maravilhosa. E a Sibéria de Ipanema, que até bem pouco tempo presidia o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Uma figura brilhante também, como a Sulamita, que desenvolve um bom trabalho no Instituto Histórico. Bom, eu queria saber das suas considerações finais, alguma coisa, Heraldo, que você queira colocar para os nossos telespectadores. E convidar a todo o público, aos jovens da universidade, os jovens do ensino médio. É tão importante você conhecer mais da sua cidade. É tão importante, pensa nisso. É tão importante você conhecer mais o espaço, decodificar sua vida, entendendo o que acontece. É isso que eu acho. Quer dizer, tira uma série de dúvidas da existência das suas relações. Só isso, mano. Muito obrigado. Quero agradecer aqui a presença do professor Heraldo Mesquita, que abrilhantou o programa de hoje, e foi uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Quanto às notícias, queria anunciar que amanhã, dia 1º de abril, na Câmara Municipal de Niterói, às 18 horas, o acadêmico Renato Augusto de Carvalho estará recebendo o título de cidadão niteroense, iniciativa do vereador Carlos Pinto Magaldi, amanhã na Câmara Municipal, às 18 horas. Renato Augusto é membro da Academia Niteroense de Letras e também do Cenáculo Fluminense de História e Letras. No dia 15, às 10 horas, em Piratininga, inaugura-se a Rua Albertina Fortuna Barros, antiga Rua 18, iniciativa do vereador Beto da Pipa. E eu tive orgulho de fazer essa indicação para que a Albertina Fortuna Barros tornasse nome de rua. Foi uma figura de alto nível, presidiu, foi a primeira presidente da Academia de Letras aqui em Niterói, presidiu a Academia Fluminense de Letras. Teve um belo trabalho, autora de várias obras sobre a língua portuguesa, e realmente era uma intelectual das mais respeitadas aqui na cidade. Gostaríamos de lembrar que estivemos presentes no dia 22, na Sociedade Fluminense de Fotografia, para a apresentação, inauguração do busto do jovem Luiz Antônio Pimentel, com muitas figuras, muita gente lá compareceu. Pimentel realmente uma figura querida, e ele, para a alegria de todos nós, estava eufórico. E antes de ontem, quinta-feira, dia 29, foi uma grande movimentação para abraçá-lo pelos seus 99 anos de idade. Realmente, Pimentel é uma memória viva, é uma figura assim muito estimada, muito querida, muito respeitada. Enfim, tudo que eu ficaria aqui um dia para falar sobre Pimentel.
foi um dos nossos grandes incentivadores. Pimentel, fica com o nosso abraço, porque você é merecedor de tudo que você é uma figura notável. E também as entidades literárias da cidade, todas homenagearão Pimentel mensalmente. Cada mês, uma entidade literária prestará uma homenagem a Luiz Antônio Pimentel, até ele completar um século. Isso aí será uma alegria para todos nós. Eu vou solicitar um abaixo-assinado para que esse dia torne-se ponto facultativo, porque Pimentel merece muito mais. Muito obrigado a todos. Despeço-me agradecendo aos telespectadores. E o segundo bloco terá o comando da nossa queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado. A Universidade Federal Fluminense realizou nos dias 1º e 2 de fevereiro de 2011 o acolhimento estudantil, recepção e matrícula dos novos alunos universitários. A grande novidade desse programa de acolhimento estudantil 2011 é que os diretórios acadêmicos eles participaram com a gente da organização. Quer dizer, eles deram ideias novas, se mobilizaram, entraram em contato com os próprios alunos que já estavam entrando na universidade, quer dizer, os calouros, e disseram que era para eles virem nas barraquinhas deles. E a grande novidade também é que agora o programa de acolhimento estudantil ele passa a pertencer à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que é a nova Pró-Reitoria, que o objetivo dela é exatamente fornecer todos os subsídios para os alunos, né? A gente também está com o pessoal do restaurante universitário, a moradia estudantil, que é a grande novidade aí de 2011, que vai vir com tudo. É importante para os alunos que a gente tenha um primeiro contato, porque rola aquele boato de trote, e as pessoas têm medo de ir no primeiro dia de aula. Então, assim, a gente apresenta o que é a universidade para eles. A interação é muito boa, sabe? Eu estou gostando muito de participar esse ano pela primeira vez, mas está sendo ótimo. Eu achei bem legal a receptividade que a UF tem com os calouros da universidade. Eu gostei muito, achei interessante e estou bem feliz. Sei lá, aumentou um pouco a ansiedade para começar a faculdade, já entrando um pouco nesse clima amistoso. O evento aconteceu no campus do Graguatá e contou com diversas atividades culturais e mostras de projetos. A gente aproveita também esse momento para que eles conheçam a nossa universidade, né? Os diversos projetos que a UF possui, né? E também os programas que possam interessar ele, programas de bolsas, enfim, a questão de moradias aqui da região, para eles poderem se instalar, enfim. E também, por que não dizer, é uma forma também de nós dizermos a ele que nós gostaríamos que ele ficasse conosco, enfim, a gente dá as boas-vindas, né? Você está vendo diversos coordenadores vindo aqui, se aproximando do aluno, já dando esclarecimentos sobre seu curso, exatamente no ato da matrícula. E isso é muito importante, porque o objetivo do programa de acolhimento estudantil é exatamente isso, mostrar para os alunos que estão entrando que a Universidade Federal Fluminense tem uma recepção diferenciada dos seus alunos, que ela já procura mostrar desde o primeiro dia que você pisa nela já todos os projetos, ou pelo menos os mais relevantes que existem dentro da universidade. Esse primeiro contato ele é muito importante para você tranquilizar o aluno da escolha que ele fez no curso dentro da Universidade Federal, para ele conhecer a estrutura da universidade, os programas da universidade, os trâmites, aquilo que ele tem direito, aonde ele deve recorrer, e conhecer também os profissionais que vão estar em contato com ele durante os 4 anos do curso de biomedicina. Os alunos, na verdade, nós já passamos por isso, a gente chega muito perdido e muito ansioso, querendo muitas respostas que às vezes só lá no meio da faculdade a gente vai descobrir. Então esse acesso que os alunos têm inicialmente, primeiro conforta um pouco os alunos, tira um pouco aquela ansiedade. Além disso, a gente está aqui justamente para acalmá-los e para orientar no que for possível. Então realmente é extremamente relevante eles saberem que eles estão sendo muito bem acolhidos e que a gente está aqui para recebê-los da melhor maneira possível. Estamos gostando muito de conhecer as pessoas, os veteranos e saber um pouco mais de como que é a vida aqui na universidade. Agora, 2h30, nós vamos participar de um evento que nós vamos conhecer o bandejão, a biblioteca, conhecer um pouco de toda a faculdade. Tô adorando, tô bem emocionada até. Eu tô achando uma experiência bem legal, porque dá pra gente conhecer um pouco mais de cada curso, dos cursos que a gente passou, conhecer os veteranos, os professores,
as matérias, enfim, acho que é uma proposta bem interessante. O objetivo é o de familiarizar o calouro com a vida universitária, esclarecer dúvidas a respeito da estrutura da UF e fazer demonstrações das contribuições da universidade para a sociedade. Eu acho uma iniciativa muito importante isso que a universidade está fazendo. É uma forma de já num primeiro contato fazer a integração do aluno novo que está chegando, né, para um mundo desconhecido para a maioria deles, né, com contato com essa universidade, né, e a gente fica muito feliz com essa acolhida. Não sabia que tinha tanta tenda, esclarecemos tanta dúvida, mostrando um pouco de cada curso, dá até vontade de fazer alguns cursos, né? É tanto brinde, tanta coisa, é um sonho, cara, conhecer esse campus todo, essa vista linda. Na minha época não tinha isso. Eu entrei aqui em 83 e em 83 não tinha essa acolhida. É excelente. Acho que tem que ser assim mesmo, né? Buscar a integração do aluno com a universidade e com a sociedade. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. É com muito carinho e muito amor, né? Muito prazer que a gente faz esse programa, tentando passar para você o nosso melhor, né? A nossa melhor emoção, a nossa melhor notícia, enfim, trazer para você que está em Niterói os acontecimentos de Niterói que fazem uma pequena diferença no nosso dia a dia, né? no nosso ir e vir, na nossa comunidade. Como o professor Heraldo falou, é muito importante conhecer a história das ruas, né, que a gente passa, conhecer cada recanto dos lugares, não é, que a gente frequenta. Isso é muito importante, é o legado de um lugar que passaram muitas personalidades, que passaram muitas coisas que, na realidade, a gente diz que não morrem, mas ficam encantadas. Assim como tantas pessoas que fizeram muita diferença vivendo em Niterói e transformando essa cidade sempre para melhor. E eu gostaria, num primeiro momento, de tomar carona no final do primeiro bloco, quando Carlos Mônaco falou sobre Luiz Antônio Pimentel, e quando o professor Heraldo também falou sobre ele. Luiz Antônio Pimentel, para nós todos que estamos envolvidos com a cultura de Niterói, é uma pessoa que não se tem palavras para definir, né? Não se tem palavras para definir a grandeza da contribuição deste homem, dessa pedra preciosa. Aliás, são duas pedras preciosas que eu tenho na minha vida e que hoje eu quero falar alguma coisa sobre elas, porque são pessoas muito importantes para mim. Uma é o Luiz Antônio Pimentel e outra é a minha mãe. São duas pedras preciosas e que, com certeza, fizeram na minha trajetória uma diferença muito grande. Me deram um conteúdo, me deram exemplos, muito bons exemplos. E, com isso, eu fico profundamente agradecida, né? Quer dizer, os passos que eu trilhei, do momento em que eu comecei a atuar com essas vivências que eles me passaram, eu me tornei também um ser humano, acho que muito melhor. E tenho me tornado através do tempo, quando vejo neles essa garra pela vida, essa força, essa exuberância de vida, né? Esse amor, esse desejo de luta, né? de encorajamento, né? de prosseguimento, vencendo os obstáculos, ou seja, como Drummond dizia, né, no seu poema, tirando a pedra do caminho.
né? Quer dizer, se existem pedras no caminho, essas são duas pessoas que eu tenho acompanhado durante o meu processo de viver e que são duas pessoas que retiram muitas pedras, não só de seus caminhos, mas do caminho de muitas pessoas, dos caminhos que todos nós trilhamos. Então, ao Luiz Antônio Pimentel, eu dedico um acróstico que eu escrevi aí nas madrugadas, né? Nessas madrugadas difíceis para mim, onde a dor de ver minha mãe inconsciente num leito de UTI é muito grande. Eu, muito mobilizada por essa questão afetiva, escrevi então para o Pimentel. Nos versos está escrito, então, Luiz Antônio Pimentel. Então, eu diria que começaríamos dizendo ao Pimentel que Luiz é lamparina permanente acesa, universo de muitas estrelas, infinitamente generoso, zen e sempre de bem com a vida. Pimentel, andarilho de muitas histórias, nascido em Miracema, tem por Niterói o mesmo amor, o mesmo encanto e fascínio. Ninguém verseja como ele, imantando palavras, orações feitas de sorrisos. Pimentel, paciente e sereno, iluminado e pleno, mentalmente privilegiado, experiência e muita sabedoria. Não se deixa abater, cultiva a alegria. Tem as bênçãos de Deus dia após dia. Espírito manso, ético e mágico. Luz e dádiva, verdadeiramente pedra preciosa. Pimentel, para você então, o meu grande beijo, todo o meu carinho, toda a minha admiração, e me desculpa pelos acontecimentos últimos em sua homenagem que eu não pude comparecer, mas creia que realmente é por este motivo muito forte. O meu beijo muito grande, você está sempre no meu coração. Você será sempre essa pedra preciosa que ilumina ardentemente no meu coração. E agora eu gostaria de, dando continuidade ao último Elizabeth Responde que nós fizemos aqui, ficaram algumas questões por responder. Eu gostaria, então, de retornar a elas para que essas pessoas que nos mandaram e-mail para ouvir alguma coisa a respeito de suas questões, não passe muito tempo, né, dessas respostas e as pessoas até venham achar que há uma desconsideração aí no caso da nossa parte, e não é isso. Então, vamos lá. Ficaram as seguintes questões. Elizabeth, tenho 38 anos e já há algum tempo venho percebendo que no período pré-menstrual tenho me sentido mais tensa, mais fragilizada, mais sensível, irritada e às vezes choro até sem saber por quê. Será que isso é TPM? Eu não sentia isso quando era mais jovem. A gente pode dizer que há determinadas mulheres que, às vezes, num período da vida, quando são mais jovens, não têm muito essa sensibilidade da atuação dos hormônios que atuam na fase pré-menstrual com muita evidência. Então, elas têm um período hormonal antes da menstruação que não muda muito o seu comportamento, que não atinge muito o seu emocional e nem, portanto, então caracteriza e acentua essa fase que nós chamamos de fase pré-menstrual, que seria a TPM, né? Agora, há pessoas que a partir aí de
30 e poucos anos, mesmo 36 anos, 35 anos, 37, 38, por aí nessa faixa etária, é muito comum a gente ver pessoas, então, que nunca sentiram esse desconforto desse período, começarem a ter, então, alguma sensibilidade maior, alguma problemática que começa, então, a se evidenciar com maior clareza e provocar essas sensações desagradáveis, né, esse mal-estar de maneira geral, provocando às vezes edema no corpo, peso nas pernas, às vezes muita dor nas pernas, principalmente quem tem propensão a varizes, né, quem tem uma genética com propensão a varizes, e esse desconforto de humor, essa sensibilidade exagerada, essa suscetibilidade à tristeza, às vezes, e ao choro, à irritação. Quer dizer, eu diria que, na minha observação clínica em atendimento terapêutico no consultório, já passaram várias pessoas, um número grande, muito grande de mulheres que faz, então, essa descoberta, né, não tão cedo na vida, mas já com uma determinada idade, quando já está entrando numa fase de pré-menopausa. E, às vezes, até caminhando para a menopausa, esses sintomas vão, então, se acentuando cada vez mais. Então, é necessário, sim, o cuidado, a ida ao ginecologista, né? E ele provavelmente vai medicar adequadamente esse quadro e haverá, com certeza, uma melhora, uma administração mais acertada desse período com determinados medicamentos e até orientações outras que não sejam apenas medicamentos, mas uma dieta alimentar nesse período, né? Alguma coisa em relação a exercício físico também ajudaria. Então, quer dizer, você tem aí N terapêuticas que o seu ginecologista poderá recomendar e haverá, com certeza, uma melhora nesse quadro, sem dúvida alguma. Segunda questão que eu tenho aqui. Sou aposentado, tenho 65 anos e não consigo me sentir tranquilo. Ainda me cobro muito e me sinto insatisfeito e estressado. Minha mulher me recrimina porque tenho hora certa para me levantar, para almoçar, para ir ao banco, para caminhar. Ela diz que eu não curto a vida, que tudo o que faço é por obrigação. A gente pode dizer que esses comportamentos seriam comportamentos que advêm de uma fase da vida, né, em que o indivíduo ele condiciona, quer dizer, ele se habitua, o organismo dele habitua a horários rígidos, até pela carga horária de trabalho da pessoa, né, pelos compromissos que ela tem, enfim, uma série de hábitos que ela vai adquirindo com o tempo na sua vida adulta, onde o organismo dela acostuma, né, e quando o organismo acostuma a desempenhar determinados comportamentos, isso fica tão arraigado, quer dizer, introjetado de uma maneira tão forte, que é como a gente fala, a gente automatiza a situação. A gente perde até a consciência de que, bom, mas por que mesmo, para que mesmo que eu faço isso? Por que é mesmo que eu faço isso? Em função de que realmente eu faço isso? Né? Quer dizer, há uma introjeção tão forte disso que a pessoa começa a fazer automaticamente. Tanto que as pessoas que têm esses horários rígidos a cumprir não precisam nem de despertador. O organismo, às vezes, aquele determinado momento, acostuma durante anos acordando pela manhã bem cedo. Né? Se aposenta ou tira férias, pode dormir até mais tarde? Não consegue.
Chega naquele momento, levanta da cama, mesmo que não tenha nada assim com horário obrigatório para fazer, pimba, dá aquele horário, não consegue ficar na cama, não consegue, às vezes, até participar de outras atividades, porque esse horário, quer dizer, esse organismo está tão impregnado dessa rotina que, se você não parar e conscientizar isso calmamente, se perguntar, bom, mas por que é mesmo que eu tenho que fazer isto? Para que realmente eu tenho que fazer isto desta forma? Será que durante a vida toda a gente vai ter mesmo que fazer as coisas dentro de uma certa compulsão, quer dizer, tendo comportamentos muito mais inconscientes do que comportamentos conscientes? Porque a maioria dos nossos comportamentos são inconscientes, né? Num primeiro momento em que a gente reage a qualquer estímulo vindo de fora, é sempre inconscientemente que se reage, porque a emoção está muito mais na frente do que a razão. Até porque, como diz a psicanálise, né, o Freud fez um estudo muito bonito a respeito, muito bonito e com muita relevância e muita perspicácia, né? E ele fala que no momento do nascimento, né, quer dizer, o que se tem é a herança genética, né? Quer dizer, a consciência ela não estaria, vamos dizer, atuante no momento do nascimento. Ela começa a acontecer a partir do momento do relacionamento da criança com a mãe. Quer dizer, do que ele chama de id, que no momento do nascimento nós teríamos um id, e que do contato desse id, que é a sua carga genética, a sua herança genética, a sua memória genética, neste contato, então, do seu organismo, que seria, nesse momento, puro instinto e puro reflexo. Quer dizer, animal biologicamente falando. A partir desse momento de relação, né, desse organismo biologicamente animal, com toda certeza, relacionando-se com um ser humano, né, que ele vai chamar justamente, que depois a Melanie Klein vai fazer um estudo e vai falar do seio bom, do seio mau, quer dizer, o que essa mãe, na realidade, representa, então, na formação desse aparato que vai se desdobrar a partir desse momento do nascimento, que então seria a consciência. Então, o que ele coloca é o seguinte: nós temos de consciência, o ser humano tem de consciência a pontinha de um iceberg. E de mecanismo inconsciente, tudo que fica embaixo dessa pontinha, né? Então, nós diríamos que a maioria dos nossos comportamentos são inconscientes. Então, se você me pergunta por que você tem esse mecanismo todo e não consegue se desligar dessas atitudes automáticas, dessas atitudes que ficaram condicionadas em você em relação ao tempo, você poderá começar a se perguntar a partir de hoje exatamente, quer dizer, o que a sua consciência está fazendo com isso? O que a sua consciência está fazendo com aquilo tudo que você desempenhou durante anos, não é? E que foi exatamente para o seu arquivo de memórias, né? E está lá no seu arquivo de memórias, e você fica repetindo aquilo todo dia. Mas nem você mesmo, às vezes, vai saber por que você automaticamente repete aquilo e não sabe fazer outra coisa. A partir do momento que você começa a se questionar sobre isso, já é o pré-requisito que você tem para justamente poder modificar alguma coisa aí, né? Quer dizer, a consciência é sempre o pré-requisito que nós temos para modificar alguns comportamentos que temos e às vezes nos perguntamos, bem, mas por que eu reajo assim, dessa forma, diante de determinada situação? Por que quando alguém fala alguma coisa comigo a respeito disso, eu sempre tenho um comportamento que eu não gostaria de ter, mas eu vou lá e pá, quando eu vi, eu já fiz. Quer dizer, quando eu tomo consciência, a coisa já ocorreu. É exatamente por causa desse mecanismo. Então, se a gente tiver
essa boa vontade, é um treinamento mesmo, é um desejo mesmo de se conhecer melhor, um desejo de administrar suas emoções, conhecendo-as melhor, né, mais profundamente. A partir daí a gente começa a gerar, então, uma condição de alguma mudança, quer dizer, de sair dessa coisa automatizada. Bom, terceira pergunta. Elizabeth, gostaria de ouvir sua opinião sobre salas de bate-papo pela internet. Confesso que tenho uma vontade louca de conhecer alguém para tentar um relacionamento amoroso, mas, ao mesmo tempo, tenho medo de me expor. Acho que aqui o que a gente tem para dizer é o seguinte: tudo tem seu preço. Né? Quer dizer, a gente vê que nós temos hoje uma tecnologia avançadíssima para fazer coisas maravilhosas, mas essa mesma tecnologia, ela é paradoxal, porque ela pode levar também a uma série de mecanismos perversos, como todos nós temos visto, que às vezes prejudicam muito mais do que auxiliam. Então, há que se ter frente a essa tecnologia toda que nós temos, muita cautela. Né? Porque alguém que usa essa tecnologia sem a sua consciência, sem esse exame, sem essa sensibilidade para distinguir o que poderá advir, o que poderá acontecer do momento que você se expõe dessa forma, né? Então, aqui, a única coisa que eu posso te falar com toda sinceridade é que eu não me exporia dessa forma. Né? Eu não me exponho mesmo, eu só uso a internet para trabalhos, para pesquisas, agora não me exponho de forma alguma. Eu acho que isso, para mim, avilta muito a personalidade de um ser humano, a identidade de um ser humano. Então, a única coisa que eu posso te dizer é isso, é que eu não faço. Tá? Mas é o preço, né? Quer dizer, quando a pessoa se expõe, ela tem que estar preparada para correr os riscos inerentes a essa exposição. Temos 5 minutos para encerrar, então vamos para a quarta questão. Elizabeth, sou estudante de psicologia, cursando o 6º período da faculdade, e nenhum dos meus professores abordou a questão da cura no campo da saúde mental. Gostaria de te ouvir sobre esse assunto. Bom, a gente já não tem aqui um tempo suficiente para fazer uma abordagem pormenorizada. Mas eu gostaria de traduzir para você alguma coisa que eu me lembro de um dos livros do Erich Fromm, em que o Erich Fromm ele se reporta que a cura de qualquer patologia mental se dá através do momento que nós conseguimos remover os obstáculos em relação aos nossos movimentos. Quer dizer, aos nossos movimentos de expandir o nosso ser. Né? Porque ele compara justamente, ele diz o seguinte, que na expansão do ser nós temos, então, o respeito à nossa identidade e à nossa criatividade. E nessa expansão nós sentirmos prazer de viver. Nós entramos em contato com o prazer pela vida, o prazer de usufruir profundamente do nosso eu, dos nossos talentos, dos nossos dons, dos nossos potenciais, qualidades, enfim, né, como você queira aí chamar. E nos movimentos de constricção, quer dizer, nos movimentos em que a gente se fecha, né, em que a gente adota a postura da inibição, do fechamento, é justamente essa postura que ele qualifica de postura
que nós poderíamos traduzir por um comprometimento mental, né? Que começa justamente com aqueles comportamentos que são feitos de forma a você se adaptar à força, né, a determinadas situações que o seu organismo não estaria pronto para fazer. E o seu mental, portanto, não, porque a gente também não pode separar orgânico de mental. Essa separação é feita apenas para efeito didático, né? A mente está inserida no corpo, não tem como separar uma coisa da outra. Então, eu diria para você que a saúde mental, como ele fala, seria traduzida justamente pelo fato de a cura estar relacionada a gente poder remover os obstáculos que nos impedem, acima de tudo, de agir. Então, isto seria para ele a cura mental. E agora, para finalizar a nossa programação, eu gostaria, então... Nós encerramos hoje o mês de março, não é? Que é o mês do Dia da Mulher, e eu, então, quero deixar a minha homenagem à grande mulher da minha vida. Minha mãe, não tenho dúvidas de que você está nos braços de Deus. Pedra preciosa, você jamais deixará de brilhar em meu coração. E muito mais do que eu possa imaginar, eu admiro você que me trouxe ao mundo, acalentou minhas dores e lutou como uma leoa para que suas crias sobrevivessem às tempestades da vida. E sobrevivemos. E se sobrevivemos, eu e meu irmão, agradecemos a você o alimento, as carícias, a generosidade, a grandeza de coração, a tolerância e todo um legado da história, da sua história de sensibilidade, que com seus olhos verdes e suas mãos de artista plantou flores, pintou telas, plantou frutos e, revolvendo a terra, ensinou-me a arte de amar. Um beijo para vocês todos que nos assistem e até o próximo programa.